Estamos de volta aqui no canal Viver Brasil com o programa AgroB, o canal do Conexão Empresarial. Pois é, Conexão Empresarial é realizado pelo Grupo Viver Brasil. Todo mês tem um evento novo, muitas novidades acontecendo em 2023 e no meio do ano, data ainda você vai ficar sabendo, os convidados também, vai ter o Conexão Empresarial em Araxá. Pois é, Araxá vai receber o Conexão Empresarial e a gente, claro, já falando aqui desde já e agradecendo você que está aqui acompanhando este veículo do Grupo Viver Brasil. Estou recebendo o Gilson Salles, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, superintendente de associativismo, de cooperativismo, e está aqui com a gente para a gente continuar esse papo do queijo, né, Gilson? E eu falava das histórias que o queijo conta, né? O empreendedorismo a partir do queijo. Quantas pessoas que você... Toda pessoa que eu já trouxe aqui para falar do queijo conhece você, Gilson. Ah, o Gilson, da culinária em si. Por quê? Você está mexendo com um setor que tem tudo a ver com agro na ponta. Ou seja, que é o cooperado, que é a associação para fazer a coisa acontecer. É o sucesso do queijo, essa união, como você falou, né? Essa sinergia da mulher com o homem, né? Da produção, essa sinergia de produtores para fazer com que a coisa aconteça? Fabiano, eu posso dizer assim, que, apesar do pouco tempo, né, de trabalho, mas a gente já tem uma história, um caminho com os queijos artesanais. E ela se inicia em 2005, né? Então eu fui já técnico de campo, veterinário de campo, inclusive dando assistência técnica para a Associação dos Produtores de Queijo Canastra da Canastra, a APROCAN, e depois eu passei no Instituto Mineiro de Agropecuária e desde então venho trilhando esse caminho, né, agora também dentro da Secretaria de Estado de Agricultura. E, obviamente, nesse meio tempo, eu também enveredei para o lado da pesquisa, né, fazendo meu mestrado e meu doutorado na área. Mas por que eu estou dizendo isso, né? Mas isso eu estou dizendo porque foi possível eu conhecer muitas pessoas do queijo, né? E criar muitas amizades, conhecer muito, e eu fico muito feliz por isso. Mas também, né, pude perceber ao longo desses anos todos que a cadeia ela se beneficiou muito dessa questão da união, né, da união de entidades. Porque o queijo artesanal, em 2000, a gente se deparou com um cenário assim, bastante de informalidade, de ausência de legislações regulamentadoras, de ausência do papel de organização desse setor. E a partir daí, né, o Estado de Minas Gerais, junto com muitas outras entidades, né, a FAENG, o SEBRAE, a Emater, a EPAMIG, o IMA e muitos outros entraram num papel mesmo de união, de junção de forças. Então, todos foram se somando, né, a esse trabalho, ao SENG com o trabalho do cooperativismo. Então, todos tiveram um pouco assim, né, somaram um pouco para esse processo do queijo estar onde está hoje. E esse somar um pouco é, de certa forma, entender que um produto ele precisa ser rentável, né? Quando a gente coloca o agro com essa potência que a gente está falando, e foi até interessante, porque nesta semana mesmo aqui no programa, a gente recebeu a chefe de cozinha, a Fernanda, né, tem uma história super interessante lá em Tiradentes. A gente falava disso aqui no programa, que o agro tem essa pujança toda, mas é a partir do pequeno que a coisa acontece, é o pequeno produtor que está ali fazendo a coisa acontecer. O queijo passa por isso também. Mas a gente teve aí dificuldades ao longo do ano passado, com o preço do leite lá no alto, a situação difícil para quem... Melhorou, demorou um tempão para o produtor ter um reajuste do que ele ganhava na média ali das empresas. Quando ele teve esse reajuste, teve um desacordo no eixo todo social ali, no que diz respeito ao queijo e ao leite, e aí ficou uma coisa difícil para o consumidor. E mesmo com o produtor ganhando um pouco mais, ele estava entregando menos leite para distribuição. Ou seja, essa matemática, para ela acontecer, ela precisa de todos esses órgãos que você falou juntos, mais outros que a gente não citou. Ou seja, é a presença mesmo de preparação, ou seja, aquele queijo que era perdido no passado,
ele não é perdido mais, o queijo, na verdade, ele já é um reaproveitamento. Quer dizer, a gente vai aprendendo a lidar mais com o produto, isso faz parte do progresso? O queijo artesanal de Minas Gerais, tradicionalmente ele é um queijo produzido a partir de leite cru. E isso tem muito a ver com a nossa história, né? A nossa história de colonização, desde o Brasil colônia, da época da procura, da corrida pelas pedras preciosas, pelo ouro, e que esse queijo, ele acabava servindo de alimentos para os tropeiros, né? E também para essas pessoas que trabalhavam nas minas, né? E nós tivemos também um período, né, de forte imigração para o Brasil, onde nós tivemos uma série de influências, né, portuguesas, italianas, holandesas, alemães. Então, o nosso queijo ele tem origem de versos, embora parte a principal origem é a portuguesa e a italiana. Então, esse queijo, né, para ser produzido de leite cru, até pela condição das estradas de Minas Gerais, do relevo, que é um estado bastante acidentado, o queijo sempre foi uma forma de armazenamento, de preservação desse leite, né? E, recentemente, né, esse produtor, nos últimos anos, passou por bastante dificuldades, né? O preço dos insumos aumentou muito, o custo de mão de obra também aumentou, mas por isso que é importante, quando você olha para esse queijo artesanal e você consegue separá-lo, né, das commodities. Porque o leite, embora ele seja produzido com diferenças nas regiões, ele continua sendo um produto padronizado, e tem que ser assim, mas o queijo artesanal não. Né? Ele é uma forma de conservação desse leite e ele acaba agregando valor a esse leite. O sabor é diferente, que varia também de região para região, e também vão sendo adicionados valores intrínsecos, imateriais a esse queijo. Por exemplo, onde ele é produzido, quem produz ele, a história da família, né, a forma de produção com alguns ingredientes que algumas das regiões vão sendo adicionadas. E, como eu já disse aqui, você tem hoje regiões em Minas Gerais que tem indicação geográfica, né, que é um processo de reconhecimento internacional de que aquele queijo só pode ser produzido naquela região. Isso é a região da Canastra e é a região do Cerro. Outras regiões ainda estão buscando. Em outra parte, né, como nós já mencionamos aqui, nesse processo de agregação de valor, nós trabalhamos também muito forte para a questão do patrimônio. Né? Como eu disse, no final do ano passado, teve uma comitiva do Estado de Minas Gerais com produtores e entidades do setor, que foi até Marrocos durante uma reunião da Unesco, né, onde ali eles estavam votando, inclusive foi considerado como patrimônio material da humanidade a baguete francesa. Então, essa comitiva do governo do estado, junto com produtores, esteve em Marrocos para fazer um trabalho de sensibilização, né, para mostrar que o modo de produção desse queijo Minas artesanal, né, aquele queijo que é feito com leite cru, coalho, pingo, que é o fermento natural, prensagem manual e maturação, pudesse ser um patrimônio da humanidade. Isso, sem dúvida alguma, se nós conseguirmos, e nós temos bastante esperançosos... É uma chance boa, né? Uma chance muito boa da gente agregar o nosso produto, agregar valor e trazer mais reconhecimento para o nosso queijo ao longo do mundo inteiro. A internacionalização do queijo passa por esse prêmio, né? Se você parar para pensar, né? Porque se você já tem tantas pessoas que conhecem o queijo a partir das visitas que fazem a Minas Gerais, tem outros estados que produzem queijo também, mas vamos puxar a sardinha para o nosso lado. A gente transformar esse modo de fazer o queijo, e aí no caso a gente está falando de um modo bastante mineiro, a gente está, de certa forma, levando esse queijo a um patamar maior. Agora, mesmo assim, pelas condições que a gente já sabe de transporte, de caminhos, gente, tem uma situação que eu curioso dividir com vocês. Por exemplo, se uma pessoa vai para um prêmio para levar um queijo, às vezes ela é parada na alfândega lá porque ela está com queijo que vai participar, porque o queijo não está com rótulo ainda. Então a turma está tendo que colocar um rótulo, porque tem que ter uma coisa para levar o queijo. Ou seja, o produto queijo
quando eu falo assim que ele tem muito para crescer mesmo, porque ele pode ser internacionalizado a partir desse modo de fazer, né? Não tenho dúvida. O modo de produção do queijo Minas artesanal ser reconhecido como patrimônio, ele é um reconhecimento da Unesco e acaba sendo um prêmio para todo o estado de Minas Gerais, um prêmio para os produtores, né? Mas nós precisamos também pensar da seguinte forma, né? Hoje, a participação dos queijos em concursos internacionais tem sido feito de forma muito correta, de forma muito ordeira. Uhum. E até porque hoje nós temos o conhecimento de como se participa. Uhum. Né? Hoje o Brasil, né, permite a regularização dos seus queijos artesanais. Uhum. Agora, para que a gente possa participar dos concursos internacionais, aí nós também temos que observar a legislação desses países. Ok. Né? E aí, sabe, Fabiana, acho que essa provocação sua, né, essa lembrança, ela nos permite, inclusive, de pensar, mas também de mencionar alguns projetos que nós estamos para executar ao longo desses anos. Né? E o primeiro deles é um concurso de queijo que o Estado de Minas está apoiando, que é a Expo Araxá, Expo Queijo, que ocorre de 24 a 27 de agosto desse ano. O Estado de Minas Gerais, por meio da Secretaria de Estado de Agricultura, apoia esse concurso. Nos últimos 2 anos, o concurso ocorreu com quase 1.000 queijos, e esse ano a gente espera que essa meta seja batida e com participação de muitos outros países, inclusive. E o mais interessante, assim como ocorreu, né, com a ida dos queijos para o Marrocos, foi feito de forma oficial, de forma legal, com a autorização, né, das autoridades locais marroquinas. Uhum. E esses queijos que vão entrar no Brasil aqui para participar do nosso concurso também virão dessa mesma forma. Então, bacana. Esse é um dos projetos que a gente aposta como para promoção desses queijos artesanais. Inclusive, teve um danado de um queijo italiano que ganhou um prêmio importante, né, do concurso ano passado. Isso, vai todo mundo aprendendo, né, a produzir o queijo e tendo essa transformação, talvez em termos de agricultura, do agro e da culinária. Acho que o grande ensinamento que fica é, tipo, como se pode criar alimento e esse alimento se transformar em algo tão típico de uma região e tão típico de um país. Ou seja, a gente tem o queijo como algo muito forte, uma moeda muito forte. Faltava, talvez, esse entendimento, né? De pegar as regionalizações, buscar o caminho, e talvez a gente esteja no caminho correto, né? Sim, exatamente. E dentro desse caminho, né, nós temos outros projetos ao longo desse ano, além do próprio concurso. Estamos com o programa Queijo Minas Legal, junto com o Ministério Público, que a gente vai buscar a regularização de pelo menos mais 200 queijarias em todo o estado. Uhum. Então, o estado, com essa parceria com o fundo, vai trabalhar custeando análises microbiológicas e físico-químicas, análises laboratoriais, né, dos produtores de queijo. A Emater vai prestar assistência técnica e extensão rural para esses produtores, para que a gente aumente o número de produtores formalizados, tanto no estado quanto também nos municípios. Gilson, só tenho a agradecer, o nosso tempo acabou aqui no programa, mas eu quero te agradecer demais pela disponibilidade de falar aqui com a gente, e quem quiser conhecer um pouco mais sobre o trabalho que tem sido feito pela Superintendência, pela CEAPA, no que diz respeito ao queijo e outros grandes produtos também, como é que a turma faz? Qual o contato aí que a turma acessa? É o Instagram da CEAPA? É o site? Hoje você pode buscar informações no site da Secretaria de Estado de Agricultura, nas redes sociais, no YouTube, no Instagram, e também procurando todos os técnicos, né, os assessores técnicos que são responsáveis pelas políticas, pela execução das políticas públicas. Né? A gente está à disposição para ajudar. Gilson Salles, da Secretaria de Agricultura e Pecuária, trabalhando diretamente com as cooperativas, com o associativismo e fazendo essa transformação. Obrigado, viu? E eu agradeço demais a você também que nos acompanhou neste programa. Deu vontade de comer um queijo, né? Pois é. Você continua na programação aqui do canal Viver Brasil, vai vir muita coisa legal, aí você vai pegando um cafezinho, queijo, vai acompanhando a gente. Se você chegou no final, gostou da entrevista, pode ir lá no YouTube. youtube.com/canal Viver Brasil, lá você acompanha esse e outros tantos episódios do nosso AgroB. A gente volta numa próxima edição. Valeu!